alunos, pais e colegas. Hoje, exatamente hoje, estamos com a 44ª edição do nosso Café Filosófico. Esse projeto surgiu no início da pandemia, através do nosso professor aí, professor Fernando Alves, e logo abraçamos essa ideia maravilhosa. Semanalmente, nos reunimos aqui com vários temas e convidados, né, com um objetivo maior, pessoal, de envolver nossos alunos, pais e toda a comunidade com vários temas diversos. E hoje estamos aqui com a honrosa presença de vários escritores renomados. Estou aqui com muito feliz por esse momento, né? Quero saudar a todos vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso Café Filosófico. Então, passo a palavra ao nosso aluno Pablo, do primeiro ano do ensino médio, que nossa escola é de ensino médio, para as apresentações dos nossos participantes. Com você, Pablo. Convidamos o presidente da Academia Recifense de Letras, escritor Melquiades Montenegro, para dar as boas-vindas aos escritores visitantes. Muito obrigado, Pablo. Eu estou achando você muito novinho para a rainha, viu? Mas sem nenhum problema. Nossos visitantes são dos vários recantos do Brasil. Em primeiro lugar, eu quero saudar, se ela estiver ouvindo, porque ela não desapareceu, é Jussara Valverde. E que ela vai fazer também palestra com o Proença, né? Parece que somos dois. E também, agora eu vou falar da Alma Nascimento, UBE do Rio de Janeiro, de Andréa Portugal, da Rede Mídia, e ela está em Lisboa. Ângela Guerra, gente maravilhosa, especializada em tudo. Você perguntar uma coisa, a Ângela Guerra sabe fazer, principalmente histórias infantis. É gente boa demais. Ana Maria Tourinho é Miss Simpatia de todas as UBEs e academias do Brasil. Isis Proença, Elinalva Alves, que é do Ceará. Olha, o que eu falei até agora, todos são do Rio de Janeiro, com exceção da de Andréa, que está em Lisboa, embora ela seja radicada no Rio de Janeiro. Elinalva Alves, uma inteligência essa mulher, gente muito boa e elegante. E ela é do Ceará, certo? Irislene Morato, de Minas Gerais, daí que vem o leite aí do café com leite, certo? Eurídice Espanhol, atual presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Marcelo Mourão, é o vice-presidente da República, não. Marcelo Mourão é vice-presidente da UBR Rio de Janeiro. Maria Amélia Paladino, presidente da ALARS, Academia Carioca de Letras, certo? Leslie Aluan, presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Abrames. Adriano Espínola, Academia Carioca de Letras, Rio de Janeiro. Acmeno Basso, Academia Carioca de Letras, Rio de Janeiro. Carmen Elias, UBR Rio de Janeiro. Eliane Calisto, Abrames, Rio de Janeiro. Fátima Dasnete, Abrames, Rio de Janeiro. Ascension Changues, ela é da UBR Rio de Janeiro. Juliana Valverde, ela é da Universidade Federal Rural do... não sei, mas pelo sobrenome do Rio Grande do Norte, eu acho, que é de Jussara Valverde. Jânia Souza, da UBE do Rio Grande do Norte. Dirleci Adler, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, se não me falha a memória. Frauzineide Moura, é do Rio Grande do Norte. E Dona Dom Leal, de Minas Gerais. Todos sejam bem-vindos, embora creio que não estejam todos presentes, ainda não apareceu. E minha relação está um pouco falha. Eu não estou falhando, não. Quem está é a relação que não está dizendo quem é que está presente. Muito obrigado a vocês todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer, agora é a minha parte, é um prazer estar colaborando neste encontro
para a Escola de Desembargador, Escola de Referência, Desembargador José Neves Filho. Eu decorei. Certo? Tudo muito bem. É um prazer muito grande falar com essa que está com a mão no queixo, que eu não me lembro o nome, porque não está o nome da escola. Elizabeth. Uhum. Pronto. Ô, menino, pega essa Elizabeth, que é muito melhor, é muito mais novinha. É do Neide Abreu, muito prazer, Neide Abreu. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, certo? E sucesso. Estou aqui para ouvir. Muito obrigado. Vou desligar meu microfone. Também convidamos a escritora Ana Quintas, ex-presidente da Academia Pernambucana de Letras, escritor Melquiade Montenegro, presidente da Academia Recifense de Letras, escritor Ivete Coelho Falcão, presidente da Academia de Arte, Letras e Ciência de Olinda, escritora Catarina Fraga, vice-presidente da Academia de Arte, Letras e Ciências de Olinda, poeta Pica-Pau, membro da Academia Palmarense de Letras. Pode continuar, Pablo. Nesta tarde, nosso Café Filosófico tem a honra de receber os palestrantes e a escritora Jussara Regina Viegas Valverde e o jornalista e escritor Ivan Cavalcante Proença, com o tema Lendas e Mitos da Cultura Indígena Brasileira. Jussara Regina Viegas Valverde, médica, professora assistente em cirurgia geral da Faculdade de Ciências Médicas da URJ. Poetisa e artista plástica, pintura e escultura natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Mestrado em endocrinologia do CETURJ, membro fundador do Centro de Literatura do Forte de Copacabana 2006. Membro do Sindicato de Escritores do Estado do Rio de Janeiro 2007. Membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores 2007. Membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores 2008. Membro do Movimento Poetas Sem Fronteiras 2009, dos Poetas Del Mundo 2008. Coordenadora do grupo da Humanização Poética Poetas Darkling, Rio de Janeiro 2008. Titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cadeira número 9, 2007. Foi presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Abrames, membro da Sociedade Essa de Queiroz, desde 2009. Presidiu a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Rio de Janeiro, de 2010 a 2011. Membro titular da União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro, desde 2007. União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro, vice-presidente, União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro, Poetas no Estado de ABPRJ, de 2015 a 2016. Conselheira de Literarte, desde 2014. Membro da Academia de Artes, Society et Lect. Paris, membro da Academia Ferroviária de Letras. E membro da Academia Brasileira de Medalhista Militar, de 2016 a 2019. Membro da Academia Internacional de Elírica, Portugal, 2019. Membro da Academia Carioca de Letras, Rio de Janeiro, setembro de 2007. E a escritora Jussara Valverde recebeu várias encomendas e prêmios no Brasil e exterior. Escreveu vários livros e organizou e participou de várias antologias. Também ouviremos o jornalista e escritor Ivan Cavalcante Proença, mestre e doutor em Literatura Brasileira, UR e UFRJ, membro da Academia Carioca de Letras, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e jornalista e escritor. Foi presidente do Conselho Deliberativo da ABI e autor de inúmeras obras sobre literatura, cultura brasileira. Ocupou cargos de secretário de Cultura e Educação no Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Carioca de Letras. Presidiu Comissão de Folclore do Estado do Rio de Janeiro, Conselho do Carnaval do Rio Tour, Conselho da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Conselho de Cultura da Secretaria de Esportes Rio de Janeiro. Presidiu a Oficina Literária LPI desde 1972. Cargos no governo Brizola: assessor pedagógico, diretor de cultura do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Museu de Imagem e do Som
M.I.X. Autor: 14 livros de literatura brasileira e cultura popular, lançados em 2015. O golpe militar e civil de 64. Deficitiva. Escritores brasileiros: o jazz tradicional de New Orleans, prêmio especial Excesso de Literatura e Imagens, em Augusto dos Anjos, especialistas em literatura de cordel, contadores e repentistas, corpo e foguete, em José de Alcancar Castro Alves, Machado de Assis, José Lins, do Regu, dicionários e glosseiros em geral, adaptação e roteiros para o cinema nacional. Com a palavra, a escritora Jussara Valverde e o jornalista e escritor Ivan Proença. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse café filosófico Escola de Referência do Estado de Pernambuco, desembargador José Neves Filho. Estar participando com esse e a visão. Por favor, professor Ivan Cavalcante, Proença. Pode começar a sua fala. Liga o microfone, professor. Boa tarde. Só ligar o microfone. Barra. Boa tarde, Barra. Boa noite para todos. Ambaê, Chaparecó e Porante. Como vão todos? Bem? Não vamos bem, não. Eu acho que o Brasil está atravessando uma fase muito complicada, mas esse tipo de atividade nos conforta, de certa maneira, né? Atividade artística, barra cultural. Soldado de folga no quartel, diz um velho ditado, quer cadeia ou quer serviço. Eu estou no intervalo de 2 aulas, ganhei um serviço, mas um serviço prazeroso, que é esse, destaque com vocês aqui. E apresento desde já minha saudação ao café literário, que seja filosófico, barra literário, que vocês mantêm, ao presidente e diretores da Academia Brasileira, no caso, Academia Pernambucana de Letras, e também aos escritores de um modo geral. Né? Eu vi que há escritores de vários estados brasileiros, escritores de um modo geral, senhores e senhoras. A mim me coube dizer alguma coisa em torno, evidente, do processo cultural indígena em função do Dia do Índio, no dia 19 de abril. E eu me sinto também muito satisfeito de estar precedendo a palestra da Jussara Valverde, poeta muito conhecida no país e fora do país, uma poeta muito importante da Academia Carioca de Letras, e que é pesquisadora, uma pesquisadora da cultura popular brasileira, no caso também da cultura indígena no Brasil. Enfim, tudo bem, estamos juntos aí mais uma vez nessa jornada. Eu dedico a minha participação neste evento à memória de Najib Jorge Neto, de Recife, jornalista conhecido, bastante conhecido em Recife, autor do célebre livro As Três Princesas Perderam o Encanto na Boca da Noite, um livro sobre o qual eu escrevi num dos meus volumes de escritores literários, crítica literária. E ele é maranhense, mas a vida toda passou em Recife, onde exerceu, como eu disse, o jornalismo e onde desenvolveu sua obra literária. Eu, particularmente, antes de entrar... Eu vou ser rápido, porque eu tenho, inclusive, essa coisa do horário, né, entre aspas, me atrapalhando um pouco, mas eu antes queria fazer assim, uma espécie de uma introduçãozinha, o seguinte: eu estou muito satisfeito de retornar à ambiência recifense, ambiência pernambucana. Por quê? Primeiro, porque toda vez que eu ia para a Areia, na Paraíba, coordenar os festivais de literatura durante anos, eu coordenei, eu passava sempre em Recife.
para comprar minha literatura de cordel, os livrinhos de livretos de literatura de cordel, para conviver com o processo cultural pernambucano, que é muito intenso e extenso, né? Eu estou com saudades, né, tanto das minhas idas a João Pessoa, e como as idas a Recife, de ouvir o Oliveira de Panelas, o Otacílio Batista, essa dupla notável de cantadores e repentistas, né? E nesses últimos dias quis o destino que, muito entre aspas, eu convivesse com Pernambuco através dos estudos na minha oficina literária de Mauro Mota, nosso querido Mauro Mota, sobre quem eu escrevi um livro que se esgotou, não por mim, por ele, esgotou rapidamente, tanto no Rio como em Recife, uma antologia em verso e prosa, antologia crítica que eu fiz sobre Mauro Mota, né, e onde eu dei o repito real sobre o boletim sentimental da Guerra no Recife, que é um hino da poética brasileira. Esse boletim sentimental é um hino da poética brasileira. E sem contar poemas antológicos, como a Tecelã, por exemplo, né, onde Mauro diz que ela veste o Recife inteiro, mas anda pelas ruas com a sua blusa rota de operária. Então, Mauro, eu me lembro de Mauro com muito carinho, não só pela sua obra, né, com a pessoa, com a figura humana que ele era. Também me coube esses dias fazer a palestra do centenário de João Cabral de Melo Neto, na Abrantes, né? Fiz a palestra do João Cabral, o que me aproximou também mais ainda da ambiência cultural recifense, pernambucana, e não poderia iniciar minha fala sem lembrar que a cultura nordestina, através do exercício da ficção, foi a mais importante. E aí eu já digo logo, a ficção nordestina foi a mais importante de todos os tempos na história literária brasileira. E se deve muito, muito a Gilberto Freire, a partir, inclusive, do Manifesto de 1926. O manifesto daquela questão do regionalismo, o espírito do regional. O que é o regional, afinal? Ora, sejamos regionais, já dizia a velha frase, a velha sentença, sejamos notáveis regionalmente falando e seremos notáveis universalmente falando. Então, não é por coincidência, em 26 sai o manifesto de Gilberto, em 28 inicia o grande regionalismo da mais importante ficção de todos os tempos da literatura brasileira, com a Bagaceira do Zé Américo. Aí do lado, Zé Américo Longueira. E depois, Menino de Engenho, 31, Partido Menino de Engenho, Doidinho Banguê, Moleque Ricardo, Usina de Zé Lins, que era amicíssimo de Gilberto Freire, e que o inspirou, inclusive, segundo Zé Lins dizia também, muitas das vezes se confessou isso. Nós temos o Raquel de Queiroz com 15, a Vidas Secas, o São Bernardo de Graciliano, Jorge Amado com o seu João, enfim, Armando Fontes com os Corumbas. Esse movimento foi o movimento mais importante da história ficcional brasileira. Não poderia deixar de lembrar. E agora, já entrando um pouco mais no meu... Eu escolhi para falar, não mais, eu sei que a Jussara vai falar sobre lendas, mitos, crenças, dos índios. Eu sei que estão desenvolvendo vários trabalhos, amigos meus, sobre costumes, hábitos dos índios. Eu vou ser muito simples e sucinto. Eu vou dar uma ideia de o índio na literatura brasileira. E o índio na literatura brasileira não foi um primo rico. Às vezes até foi um primo paupérrimo na literatura brasileira. Por exemplo, os cronistas viajantes e jesuítas. Ora, os cronistas Jean Léry, da TV, Randstad, que viveu entre eles prisioneiro, não trouxeram uma grande contribuição em torno da vida e do contexto sociocultural que envolvia os índios. Os cronistas e viajantes tinham uma visão exótica da fauna, da flora e dos índios brasileiros. E os jesuítas? Ora, o padre Fernão Cardim confessou que as crianças indígenas brincavam livres, porque não havia censura para criar. As crianças eram muito respeitadas na sociedade indígena, até que os jesuítas, segundo o padre Fernão Cardim,
ensinar as crianças ao fim das brincadeiras fim da manhã, eles botavam as mãozinhas postas para o céu e agradeciam a Deus Nosso Senhor em português, diz o padre Fernão Cardim. Então, o passeio deles pela cultura indígena, para mim, não é relevante. Agora, começa, até curiosamente, a ser visitada a cultura indígena literariamente no neoclássico, no período neoclássico. Não sei se era o bucolismo, não é? A questão dos pastores, dos rebanhos, do locus amenus que influenciou, mas o fato é que houve 2 escritores do período neoclássico que fizeram poemas sobre os índios, o Caramuru, Santa Rita Durão, e o Uraguai, de Basílio da Gama. Mas isolados, poemas isolados, não constituem um movimento da literatura brasileira em torno do índio. Isto só vai acontecer no romantismo, e não é por acaso. Não é por acaso que o romantismo pretendia recuperar um público que se afastava da literatura em função do período neoclássico. O Brasil é muito curioso, o Brasil não teve clássico e teve neoclássico. Então, realmente, o romantismo tinha como profissão de fé uma aproximação com a cultura mais palpável, mais identificada com o Brasil. E Gonçalves de Magalhães escreve Confederação dos Tambores. Não é, ele era o fundador, ele foi o fundador do próprio romantismo, com um livro regular, né? Aqueles suspiros poéticos de saudades, um livro, mas escreveu Confederação dos Tambores, que eu fui convidado, a edição oficial do livro, fui convidado para fazer o estudo introdutivo, um importante, e depois tivemos o indianismo de Gonçalves Dias, importante, indianismo gonçalvino, muito importante, mas o grande momento indianista se caracterizou pela prosa alencarina. Apesar de todos os ataques e críticas e tudo que ocorreu de negativo em relação à produção alencarina, o indianismo alencarino foi fundamental no processo de uma consciência crítica em torno do próprio fazer literário no Brasil. Então, nós temos ali, naquela ficção, o Iracema, Guarani e o Birajara, nós temos aí uma trilogia, 3 livros, basicamente voltados para o índio como protagonista, o que incomodou muito, por exemplo, no sul do Brasil, o livro foi discriminado. Em Portugal, os livros de indianistas foram discriminados, Iracema, inclusive. Então, como incomodou aí, vocês têm que admitir, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco chegou a dizer: o senhor Alencar confunde literatura com música, porque Alencar promoveu o início de uma língua nacional, sonora, valorizando inclusive o gerúndio, usando, indo, endo, iondo. Então, Joaquim, mas aí houve a réplica, então saiu até um livrinho, a célebre polêmica Alencar-Nabuco. Mas, sem dúvida nenhuma, o indianismo alencarino foi o início. Agora vem uma polêmica maior ainda. Eu defendo com ardor que a literatura brasileira, de verdade, a literatura nossa brasileira, foi fundada pelo indianismo alencarino. E não nem por Anchieta, nem pelos barrocos, uma possível visita às identidades brasileiras uma visita feita por Gregório de Matos. Não houve. Muito menos no neoclássico. E a literatura brasileira começou com o indianismo alencarino. Com o sentimento, a pesquisa. Alencar viajou 2 anos pelo interior do Brasil, pesquisando a cultura popular, inclusive cultura indígena como um todo, as crenças, os hábitos, os costumes, e trabalhou literariamente, devolveu ao público o que ele pesquisou como o real, dentro daquela função. Literatura não é cópia do real. Literatura desrealiza o real para realizar o fenômeno literário. E Alencar cumpriu muito bem essa teoria. De modo que fica aí. E eu vou um pouquinho mais longe ainda, um pouquinho mais longe. O Alencar, José de Alencar, ao pesquisar as crenças, não esqueçam que ele fez o último capítulo de Iracema, aquela morte de Iracema, ele fez com muita
se aproximando, você decompõe aquele trecho, você aproxima a cultura popular. Enterra o corpo da tua esposa, isso ouviu o Martim, ouviu, enterra o corpo da tua esposa ao pé daquele coqueiro. Quando o vento do mar soprar, Martim pensará Iracema pensar que é Martim falando entre seus cabelos, quer dizer, os cabelos dela seriam as vegetações, as folhas de palma. Então, é uma coisa, é uma imagem que vem lá do popular capineiro de meu pai, não cortar os meus cabelos, que a madrasta me enterrou pelo figo da figueira. E aí alguém ia dizer, mas ali era a virgem, a moça virgem que foi enterrada, o cabelo nasce em forma de vegetação, mas Iracema não era virgem dos lábios de mel? Dentro da toponímia também, de significados transportada para os nomes, Iracema não era a virgem dos lábios de mel, Iratem, Iracema, Iracema, Iracema. Então, aliás, como Moacir era o filho do sofrimento e da dor, como lá pertinho do nosso, aqui no litoral do Rio de Janeiro, para vocês é lá no Rio de Janeiro, toda essa toponímia é de Tupi, é a toponímia de significados que identifica os lugares, Socorrarema, Iguaba, Água Boa, Ipanema, água suja, água podre, como Iguaçu, Iguaçu, água grande, cachoeira. Então, a sabedoria do índio vai à toponímia de significados. Ele identifica as regiões pelos nomes, como fez com os nomes também próprios no romance alencarino. Então, você tem aí todo uma... Agora, realmente a crítica é impiedosa. Eu tenho colegas meus de pós-graduação, colegas excelentes professores, que até hoje dizem que o índio alencarino é um índio de Fancaria, um índio de Araque, usando o termo de coisa, é um índio falso, Onde já se viu o índio manter essa coisa, falar dessa maneira? Sim, Alencar tinha uma consciência nacional de tal natureza que ele sabia que os índios brasileiros acreditavam que o paraíso terreal estava nas Américas. Ele pesquisou profundamente essa questão do paraíso terreal. É aquele Embiá que depois a igreja aproveitou, uma terra de fértil, abundante em caça, em pesca. O paraíso terreal estava nas Américas. Então, Alencar transportou, usou uma grande metáfora, transportando para a literatura, naquele sentido de que o tratamento entre os índios brasileiros é um tratamento nobre. A Virgem Tabajara, o bravo guerreiro branco, enfim, era um tratamento de nobreza. Por quê? Porque os primitivos de uma região onde se situaria possivelmente o paraíso terreal eram nobres, ao contrário dos bárbaros primitivos europeus. Então, havia por detrás de toda essa estrutura conteudística de tramas, havia todo um processo de consciência nacional. Havia, sim, a literatura brasileira começou. Agora, alguém pode pensar que aí por detrás disso há um certo ufanismo, uma coisa de patriotismo. Não há, não, viu? Não, pelo menos não de mim. Nacionalismo, não é. Olha, existem um deles, fraterno, para o bem do outro e para o bem próprio, e outro nacionalismo fascista. Todos aqueles ditadores da América Latina, e o ditador que vem desde Mussolini, Salazar, etc., sempre disse, somos nacionalistas. Notável foi em 64. Os nossos generais diziam, nós somos nacionalistas, e havia uma esquadra americana aqui em frente, no nosso litoral, prontinha para atacar o Brasil, caso houvesse resistência ao golpe. Então, que nacionalismo é esse? Que nacionalismo é esse que em relação ao americano, é de uma tolerância inacreditável, estão sempre, né, se rendendo, se colonizando junto ao poder americano. E há pouco tempo nós tivemos exemplos disso. Então, não vai de minha parte nenhuma coisa ufanista, nacionalismo, não. Mas a literatura brasileira teve seu início no indianismo alencarino. Eu poderia ir mais além, poderia falar no modernismo também, né? Simbolismo nem parnasianismo, não. Muito poucas visitas,
modernismo vem o Macunaíma, hein? Que beleza, hein? Os mitos macunaímicos estão no livro O Roteiro de Macunaíma, de M. Cavalcante Proença, meu pai. É um livro conhecidíssimo, né? Estão lá, tá todo o histórico mítico do Macunaíma, o Mitavaí, o caboclo Mitavaí, contra o monstro Macobeba, também Macunaíma, Mitavaí. Nós temos o Cobra Norato, do Bob, temos o Cassiano Ricardo com Martins Cereira e tal. Não é uma visita ampla e abrangente da poética moderna, não. Mas de qualquer maneira, o índio pode lembrar. Não falo na questão da antropofagia, do movimento de Oswald de Andrade e Antônio de Alcântara Machado, porque eles faziam restrições muito sérias ao índio também. Então, eu prefiro não entrar nesse, seria um assunto para outro tipo de debate, de encontro. Então, eu encerro a minha breve intervenção. Vocês entendem até porque, os senhores entendem por que eu também estou me apressei um pouco, falei um pouco rápido, porque daqui a pouco eu retomo de novo as aulas, mas eu encerro até de uma maneira um pouco constrangedora. Eu soube ontem que, antes de ontem, foram vítimas da pandemia 220 idosos indígenas, velhinhos indígenas, o que abalou algumas aldeias e tal. Então, no momento que nós vemos que já é trágico, você ter ameaça de invasão das terras indígenas, você ter questionamento sobre a extensão das terras indígenas. Outro dia eu ouvi isso, que eles têm muitas terras, precisam diminuir as terras indígenas, etc. Nesse momento tão melancólico, também para os índios, mas eu vou insistir, voltando àquilo que eu disse no início da minha fala. Incorporar a atividade cultural, isso que nós estamos fazendo, incorporar a nossa vida, de certa forma, é um conforto, porque nós estamos também contribuindo para a reflexão, para uma consciência crítica maior, entre nós mesmos, trocando ideias, debatendo, expondo. Essa falta, de certa maneira, muito prazer. Agradeço o convite e me coloco, não com um tempo tão estreito, tão assim, curto, coloco à disposição sempre, principalmente escutando dos companheiros pernambucanos, recifenses, companheiros de modo geral, dessa região com a qual eu me identifiquei, a região nordeste brasileira. Muito obrigado e estou à disposição para debate, se houver tempo. Muito obrigado. Marcos Carneiro, você quer dar abertura para perguntas para o professor, já que o tempo dele é mais restrito? Jussara, eu acho que é interessante que você fala agora, continuidade à sua fala, com a complementação do Seria mais interessante que ele vai sair. E aí, depois cabia para os dois, eu acho que é mais fica interessante a sua apresentação agora, junto com a do professor Ivan, e depois abre para uma fala. Professor Marcos Severino, eu estou entendendo, Jussara, pelo fato do tempo do professor Proença precisar voltar para o seu trabalho, né, de aula. Acho que não é, professor Proença? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? No caso, o chat não está disponível. Ok, vou abrir o chat. Mas eu quero fazer uma pergunta, professor Proença. Primeiro que eu achei super interessante o senhor destacar essa questão do valor que o indígena dá à criança e à mulher.
né, já que seus mitos e as suas lendas estão relacionadas a eles, né, as mulheres e as crianças, né. Então, isso é de extrema, assim, importância no dia atual, já que há uma grande violência contra crianças e mulheres, né, nesse período de pandemia, e aí os indígenas vêm e nos dão uma lição, né, de respeito, de magnitude, né, dessas crianças e das mulheres. Outra questão também que achei interessante na sua fala, professor Proença, o senhor colocar a questão aí da parte política, né, do que acontece hoje com os indígenas, né, na questão das divisões de terra, na questão de querer tirar esse direito deles, né, é interessante esse momento. Mas o que me deixou curiosa foi o que o senhor disse que não ia falar agora, que foi sobre a questão da acho que foi antropofagia, não foi? Ou eu entendi mal? Não ouvi a pergunta no final. Qual foi a pergunta mesmo? O senhor falou sobre a questão da antropofagia. Ah, sim, da antropofagia. Não, eu falei que não era momento, porque em tese o movimento antropofágico oswaldiano, Oswald de Andrade e Antônio de Alcântara Machado, está publicado, inclusive, nas revistas do movimento, com o Antônio de Alcântara Machado como redator-chefe, que os índios, eles criticavam profundamente os índios, porque levavam muito ao pé da letra a questão da antropofagia. Eles achavam que os índios eram violentos, praticavam aquela antropofagia, que era criticavam sob o aspecto vamos dizer, da selvageria em que consiste a antropofagia. Não era isso. A antropofagia não era isso, obedecia a princípios. Aí seria uma aula sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o movimento que é antropofágico, Tupi, or not Tupi, that's the question, do Manifesto Antropofágico de 1928, na verdade, parece que eles exaltavam os índios, então não é verdade. Eles eram profundamente críticos, tanto Oswaldo quanto Antônio de Alcântara Machado, publicado, inclusive, na revista da Antropofagia, eles eram profundamente críticos em relação aos índios, de modo que eu preferia não falar sobre isso, que alguém diria, mas ele falou tanto, falou lá que no modernismo também, e tal, falou no Macunaíma, que é desse período e tal, não falou não falei, porque isso dá para ficar uma discussão imensa aí, sem prejuízo, sem nenhuma prejuízo à importância de Oswald, a importância do Antônio de Alcântara Machado, que foi quem praticamente lançou a prosa sincopada do período telegráfico nos contos, notável conto dele, Gaetaninho, antológico até hoje em qualquer universidade de letras, sem prejuízo desse outro raciocínio sobre a importância deles. Creio que respondi. Obrigada, professor. Pablo? Oi, Aduneide. Sim. Deixa eu só ligar a câmera que eu estava prestando isso aqui no professor estava falando aqui. Aqui, ó. Convidamos a escritora Fátima Quinta para dar um breve comentário sobre as palestras. Ela está aí? Sobre o que o professor Proença falou. Ligar o som. Ligar o som. Está me ouvindo agora? Sim. Bom, a minha pergunta é a seguinte, eu vou falar agora ou vou falar depois para fazer o comentário das duas palestras?
Faça o comentário do professor Proença, porque ele escuta, e depois ele pode ficar à vontade. Sair, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o professor Proença fez uma palestra absolutamente genial, extraordinária, de grande eloquência, inclusive, e aborda um tema que, para nós, é um tema ainda, por incrível que pareça, mas eu acho que é um tema ainda não de todo compreendido na sua totalidade, que é a questão indígena. A cultura indígena teve uma importância enorme para nós. O português não aceitou isso de bom grado, a gente sabe muito bem disso, e eu achei muito importante ele falar justamente nessa cultura indígena, nesse momento de contato com uma realidade completamente diferente, e que dentro da nossa racionalidade, o índio não parecia ser, ou como foi falado por muitos antropólogos, não se levava em conta a questão da diferença, a questão da visão. A importância do índio, a meu ver, é uma importância singular, justamente pela diferença de subjetivismos, pela diferença de entendimento do mundo, pela percepção do mundo absolutamente outra. E isso leva muito as pessoas a não entenderem essa diferença, ou considerarem, às vezes, e aí o professor Proença pode me corrigir, que essa diferença seria um tanto inferiorizada, o que não é verdade. Não há culturas inferiores, há culturas diferentes, há culturas que são singulares. Toda cultura é singular, aliás, desculpe, não há cultura singular, toda cultura é singular, e toda ela tem e deve ter características próprias. Não importa se essas características venham a chocar uma outra cultura, importa que a cultura precisa de adquirir a sua identidade. E isso eu acho que o professor tocou muito bem na questão da própria identidade indígena, cultural indígena, que é um valor maior e que precisa ser melhor compreendido ainda, por incrível que pareça, pelas sociedades contemporâneas. Eu sinto e percebo que a cultura indígena, apesar de já bastante estudada, reestudada, mas pela sociedade de um modo geral, não estou falando naqueles que se especializam, naqueles que se dedicam à questão da cultura indígena. Eu estou falando naqueles que olham de longe e que não possuem a objetividade, a subjetividade do que é essa cultura. E eu acho que o professor Proença foi extraordinário em mostrar a importância, a relevância dessa cultura. Por outro lado, eu queria dizer ao professor, ele tocou em 2 nomes, professor Proença, Mauro Mota e Gilberto Freire. Mauro Mota, eu morei com Mauro Mota, praticamente. Passava meus finais de semana todos na casa de Mauro Mota. Foi, sem dúvida nenhuma, o meu maior amigo, eu diria amigo assim, bem com uma idade diferente, mas com quem eu conversava tudo o que eu queria, e de quem eu ouvi coisas maravilhosas. Mauro era uma figura de uma generosidade incomum, de uma alegria que destoava, inclusive, da sua própria vida, que a vida dele não foi uma vida fácil. Todos nós sabemos. Ele casou primeiro com Hermantine, teve um grande amor por Hermantine, depois veio casar com Marli, e teve também, aliás, ele faleceu, mas ele teve também um grande amor por Marli. Então, são imagens que me tocam muito, porque eu convivia a toda hora. Meu pai era um grande historiador, e eram as 2 pessoas que a gente diariamente conversava. Mauro Mota e Gilberto Freire. Gilberto Freire, eu aprendi com o Gilberto, toda vez que eu com 7 anos conheci Gilberto,
porque papai me levava para a casa de Gilberto, e a casa de Gilberto é um sítio enorme, né? Imenso sítio. E eu adorava ficar brincando no sítio e eles lá conversando. E quando eu achava curioso que quando Mauro descia para deixar papai no portão, aí dizia assim, Fátima, meu nome é Fátima, eu tinha o quê? 7, 8 anos. Alisava meus cabelos e dizia, você vai ter uns cabelos lindos, e eu nunca tive. E você vai ser escritora. E eu não sabia o que era escritura. Então, eu ria, achava graça, mas nunca esqueci dessa frase. Essa frase ficou na minha cabeça sempre. Sempre que eu vou pentear meu cabelo, eu me lembro de Mauro, porque ele repetia muito isso. E Gilberto, eu convivi com ele também intimamente, porque Gilberto era ligadíssimo a Mauro, acho que o professor sabe disso, não é? Havia uma ligação muito grande, e Gilberto comentava que era uma pessoa agradabilíssima, porém muito vaidosa, e tinha de quê, não é? Mas a convivência com Gilberto me fez ouvir muito a frase de que escreva simples. Ele brincava comigo e dizia, você vai ser escritor. Digo, o que é isso? Ele disse, não, depois você vai entender. Mas aí depois, posteriormente, já com 12, 13, 14 anos, eu conversava com ele e ele dizia, escreva simples. Agora, a dificuldade está em escrever simples. E realmente não há nada mais difícil do que escrever simples. E eu creio que a influência de Gilberto no meu processo de escrever alguma coisa, não sou escritora, eu escrevo alguma coisa, é imensa. É imensa porque é incrível, quando eu me sento no computador para escrever alguma coisa, eu ouço a frase, escreva simples. E isso me tocou profundamente, porque foram as duas pessoas que eu acredito que mais me influenciaram na vida, fora meu pai, que era um grande historiador. Mas o pai parece que tem sempre uma postura um pouco diferente, a gente não tem a mesma, pelo menos não tinha a mesma intimidade que eu tinha com Mauro e com Gilberto. Então, professor Proença, eu agradeço as referências que me tocaram afetivamente lá dentro mesmo. Foram pessoas muito queridas e que todo mundo deve ler. A poesia de Mauro, eu até estou com um livro aqui dele, eu fui buscar um livro de Mauro, quando falava sobre Mauro, deve ler Mauro e Gilberto. São dois escritores brasileiros que jamais podem deixar de ser lidos. São fundamentais e grandes escritores. Um grande abraço e eu espero vê-lo de novo.